Então, isso aqui, o Ricardo estabeleceu, de qualquer forma, uma lei do valor e estabeleceu, digamos assim, a sua maneira, era quase como se o Ricardo dizendo assim, isso aqui são as leis de funcionamento do capitalismo. O Marx pegou isso. O Marx pegou isso e disse assim, não, agora vamos mostrar aqui o capitalismo estabelecido. Em 1860, Marx escreve um manifesto em 48, entendeu? Em 1848. Então já 20 anos depois da morte de Ricardo, ninguém mais falava de teoria do valor. Eu queria dizer assim, o Marx pegou isso porque os operários, porque o Ricardo diz o seguinte, o que dá valor às mercadorias? O Ricardo disse o trabalho contido. O trabalho contido na mercadoria. Pô, os trabalhadores dizem assim, pô, o principal economista burguês, o representante da burguesia no parlamento, defende que a riqueza vem do trabalho. Excelente, vamos ficar com ele. O Marx, eu acho que pegou isso muito mais pela percepção política dos núcleos de trabalhadores do que pelo trabalho livresco. É aí que encerra uma lição para vocês. Se vocês ficarem nessa vida de vocês livresca, que estão aí, buscando um problema e etc e tal, sem o contato com a realidade, o contato com a realidade já te põe um problema político de cara. Entendeu? Tu até pode chegar com muito trabalho, com cultura livresca, lendo, para entender, mas vai demorar muito tempo. A política já te coloca imediato com o problema. Agora, se tu tiver disciplina teórica, espírito científico, tu vai e trabalha teoricamente e resolve o problema mais fácil. Senão fica aqui nem aluno. Grande parte dessa demora que a CAPES odeia para terminar, etc, tal, além de ser essa bobajada tudo que vocês fazem, que não serve para nada, a grande questão é difícil porque vocês estão sem um objeto bem estabelecido. O objeto tem que vir da contradição social da sociedade brasileira, da sociedade latino-americana. Quando aquilo aparece com violência, aí você pega aquilo e diz, eu não quero violência. Não, opa, apareceu alguma coisa com violência. Pego isso aqui e agora vou tratar teoricamente. Mas o problema político já evidencia o objeto de estudo. Entendeu? Tu rompe o isolamento social, te aparece um problema relevante e não um subproduto que o Rafael, como professor, quer que você trabalhe para ele. Para ele depois escrever um artigo publicado numa revista miserável e ir para um congresso de quinta. Que é o que acontece. É isso que tem que ser feito. Então, essa determinação social, veja como o programa de pesquisa está determinado por isso. Claro, o que o Marx fez? O Marx submeteu tudo isso a uma crítica gigantesca. Primeiro com os Grundrisse, os 3 tomos, que é, digamos, o borrador do Capital, a primeira versão do Capital, depois ele para, depois de 10 anos de trabalho, ele para, ele escreve o Capital, escreve o tomo 1 do Capital, publica o tomo 1 do Capital, num estilo literário invejável, aquilo é uma precisão, aquilo é uma beleza. O tomo 1 do Capital é uma beleza, aquilo é bem feito, não tem nada fora do lugar, organizado, vai indo, pá, a mercadoria. Então você vê, o Adam Smith começa com a divisão social do trabalho, o Ricardo começa os princípios com a teoria do valor, o Marx começa com a mercadoria. É uma evolução histórica que só se explica exatamente pela história. O objeto está determinado pela história. O Smith está ali dizendo assim, a divisão social do trabalho. Ele viu aquela fábrica de 29 trabalhadores, gente. Quando ele viu a fábrica de alfinetes, ele falou, cacete, está tudo aqui. Aquela fábrica, de longe, não era o hegemônico na Inglaterra, era a exceção. Entendeu? A maioria dos teares na Inglaterra eram mecânicos, eram manuais, não eram nem mecânicos ainda. Isso só vai acontecer lá por 1840 e tal. Então o Smith viu aquela fábrica e sacou. Daí a grandiosidade do Smith. Ele não era o único. Não era o único. Nem sobre a teoria do valor. Tinha um monte de gente. Mas ele sacou aquilo. O Davi Ricardo pegou e disse assim, opa, teoria do valor. Essa sociedade está regida pela teoria do valor. E pela lógica da acumulação de capital. O Marx pega muito tempo depois, quando já está tudo feito o estrago, e diz assim, opa, chegou a hora do socialismo. Agora vamos analisar as leis, o funcionamento objetivo da sociedade burguesa e vamos estudá-la. E propõe então um método para estudar isso. Mas ele já coloca o seguinte, a sociedade burguesa já chegou no seu limite, agora é o futuro, é o socialismo. E agora é que dá para fazer o socialismo, não o socialismo utópico, quando não tinha as condições concretas para fazer. Agora dá para fazer. Aquele socialismo utópico do Engels se refere a isso. Existiam socialistas anteriores. E eu fui ver, essa semana, me atraquei a ler aquele sem vergonha do Malthus. Eu nem cheguem perto, vocês nem percam tempo. Eu já fiz, nem percam tempo. Não percam tempo com isso aí, vocês têm que ler Marx.
Só Marx. Eu lembro de um professor lá da Federal Fluminense que chegou para ele assim, é o Santeiro, de professor de cinema. Quem me contou isso foi o Gilberto Vasconcelos. Assim, professor, eu queria que o senhor me orientasse. Pois não? Sobre o que você quer? Ah, sobre o cinema novo, Glauber Rocha, etc. Tal. Muito bom tema. Mas olha o seguinte, não pode usar nenhum autor que não seja brasileiro. Aí o aluno já... Como nenhum autor que não seja brasileiro, o cara já na primeira fase já começou a ler Godard e já um monte de francês, ele só sabe autor europeu. Aí disse, mas como? Tentando lá salvar algum que ele gosta, assim, mas nenhum. Aí o Santeiro respondia, não, um pode. Aí ele disse, qual? Marx, só Marx. Então aqui é o seguinte, a única coisa que vocês podem ler é Marx, que pode salvar vocês. Tentar salvar vocês, também não acho que possa salvar muito nessa altura, mas alguma coisa pode ser feita. É ler Marx. Porque o Marx aí pega, submete isso tudo a uma longa crítica. Entendeu? Não sem, por exemplo, nos Grundrisse, o Marx diz lá, o auge da economia política, os fundamentos da economia política é Davi Ricardo e Sismondi. No Capital, o Sismondi desaparece. Fica só Davi Ricardo. Tem 3 ou 4 citações de Sismondi, mas é só Davi Ricardo. Porque a teoria da mais-valia de Marx é inteira de Sismondi, com imprecisões, mas está lá inteira, inclusive com a palavra em francês, mais-valia. Inclusive com a palavra em francês. É Simone de Sismondi. Vocês podem comprar o livro na Segesta. É um maravilhoso livro. O pessoal que trabalha com pobreza, etc., tem que ler Simone de Sismondi, porque é o primeiro que vai lá e escracha aquilo. E na França, etc. e tal. Então, quando o Marx fala, olha, o Lenin fala do Marx, né, a economia, a filosofia alemã, Hegel, a economia política inglesa, Ricardo, todos os demais, e o socialismo francês, lá está metido o Simone de Sismondi, entendeu? Que está na economia. Ele escreve entre 1817 e 27, no período ricardiano, da Paulo Davi Ricardo. O Marx submete tudo isso ao Capital, crítica da economia política. Faz uma crítica devastadora a isso. Uma crítica ordenada pela lei do valor de Marx, que aí já demandaria um trabalho mais detalhado para a gente discutir só o que é a lei do valor em Marx. Implicaria um outro seminário que a gente falaria só sobre isso. Mas veja, essa longa história aqui, que aqui são só pinceladas, etc., tem um quadro gigantesco de autores que conformaram uma época. E a genialidade do Marx está em fazer uma síntese teórica e crítica e submeter tudo isso a um espírito devastador. Ele ia lá pegando as migalhas de verdade, as moléculas de verdade de cada autor, estabelecendo as relações, e com o método ele montou esse quadro. Eu estou falando aqui de maneira muito frouxa, né? Porque teria que discutir o método de Marx. Mas o que ele faz é isso, vai recolhendo da leitura de tudo, dos teólogos, dos filósofos, dos liberais e etc. E para tu ver, ele se ocupou de Malthus, né? Malthus, ele diz assim, Malthus é um plagiador de quinta. E eu fui ver, essa semana aí, ia dar aula sobre Davi Ricardo, disse, pô, vou ler Malthus. E fui ver por causa do Joaquim Levy. Fui ler o Malthus por causa do Joaquim Levy. Vou explicar por quê e termino com isso. Olha só, o Malthus, quando chegou a Revolução Francesa, o Malthus ficou louco com a Revolução Francesa. Tipo, a Revolução Francesa, imagine, o igualité, o fraternité e o liberté, né? O cara ficou louco, disse, pô, padre, Malthus era padre, estava lá numa paróquia, etc. Ele ficou louco com isso aqui. E eu fui lá no centro da cidade, achei um sebo, 2 franceses falando do Malthus, falei, pô, que porra isso aqui, vamos ver. Então, você foi, comprei o livrinho, disse, pô, fui ler, disse, olha aqui esses franceses safados, influenciando a cabeça dos brasileiros bocó. Porque eu só fui ler isso por causa disso. Porque daqui a um pouco vocês estão citando aí no nota de pé de página da tua tese de doutorado. É por isso que eu estou vigilante. É por isso que eu vim aqui. Eu vim salvar a tua alma. Já que eu estou num discurso de padre aqui, é só para dar uma simulação de padre do Malthus.
ele fica louco com a Revolução Francesa. Aí eu fiquei pensando, imagine ele diante disso aqui. Vou só fazer um parênteses aqui. O Malthus, ele não é tão distante assim, porque todas as políticas públicas e todas as intervenções na época, início dos anos 60, 70, pela mão das agências norte-americanas de controle da natalidade, todas as políticas de hormônios, implantar DIU, a política hoje na Índia de esterilização em massa de mulheres, que agora não é mais dos homens, todas elas são malthusianas assumidamente. Então, nós da saúde coletiva, eu lá, quando comecei na saúde coletiva, eu estudava Malthus, porque com Malthus acontece a mesma coisa que acontece com Adam Smith. Né? Você pega uma frasezinha lá do Malthus e isso forma toda a base de uma política. Né? Eu fui pegar... Então, o Malthus não é tão assim estranho à vida cotidiana. Não! Vamos dizer assim, sabe? Eu fui pegar por dupla... tem que saber que existe. Perfeito. Que orienta... Não, eu fui pegar por uma outra razão aqui, que é o ensaio sobre a população. Porque eu tinha trabalhado lá o Tratado de Economia Política. No Tratado de Economia Política é o que o Marx diz assim, o Malthus é um plagiador, pega de todo mundo. E é um plagiador desinibido, você vê, parece que está fazendo uma tese de doutorado no programa de pós-graduação em administração da URGS. Vai plagiando, vai pegando, vai citando, vai fazendo tudo lá, etc e tal. No ensaio, o ensaio tem uma virtude. O ensaio é ultra popular, uma linguagem que qualquer um pode entender. Um panfleto. É um panfleto. Numa linguagem cuja tese central é aquilo, né? A população cresce, porque veja o seguinte, veja que é um discurso moral, ele fala, a paixão humana e o padrão sexual da sociedade não vai mudar. Então, a população vai continuar, é o exercício das paixões, aquela mesma que Smith diz, olha, tem que cuidar das paixões, todas as paixões, comer muito, tomar muito vinho. Hoje à noite vamos liquidar esse negócio do vinho, esse negócio tem que acabar hoje à noite. Então, o que acontece? As paixões vão continuar bombando aqui e o sexo também. Então, a população, ele começa discutindo isso, a população vai crescer em escala geométrica. Agora, já a necessidade de alimentos vai ser em escala aritmética. Então isso aqui, pá. O que ele estava teorizando aqui? Eu lendo isso, pá, diz assim, puta, ele, padre, imagina a Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. O que é isso aqui, senão o paraíso na Terra? O padre ficou louco, diz, não pode, paraíso na Terra não é possível. Quando veio a restauração contra as bondades da Revolução Burguesa, quer dizer, quando os operários disseram, mas pô, outro mundo não era possível, os burgueses diziam, mas claro que era possível, nós só dizíamos que não era melhor, mas possível é, nós estávamos no mundo feudal, agora já estamos no mundo capitalista, vocês eram força de trabalho servil, agora vocês são força de trabalho livre, mudou radicalmente, muito bem. Quando ele viu esse paraíso na Terra aqui, o Malthus falou, não dá. Criou uma teoria de quinta categoria contra as evidências totais, mostrando o seguinte, era uma teorização, era uma racionalização da austeridade. Não tem, pelo espectro mais elementar, a fome é inexorável. É inexorável porque não é uma explicação divina, porque vocês cometeram um pecado e foram expulsos do paraíso. É porque aqui a população cresce, não tem como dominar a paixão. Ele está escrevendo isso aqui já em 1800. Aliás, o ensaio é de 1798, se não estou equivocado, Ceci. Então, já está tudo desinibido aqui. Na Inglaterra já está o auge da Revolução Industrial. Não dá para dominar essas paixões aqui. A população, os alimentos não vai crescer. Não cresce nessa população, vai, inevitavelmente tem fome. Aqui tem um princípio da austeridade. Como é que vai se exercer esse princípio da austeridade? Nós vamos ter que ver como, aí ele tem um conjunto de recomendações, etc. Controle de população, ele tem todo o discurso malthusiano. Mas veja, é o mesmo discurso do Joaquim Levy. É uma teorização sobre a austeridade. É o mesmo. Percebe? Então, o último pacote aí, esse pacote dos 80 bi, os banqueiros vão entrar
quando aumentou o imposto de 15 para 20, com 4 bilhões. E os trabalhadores vão entrar com 19 bi, entre outras tantas medidas. Toda a teorização da crise fiscal do Estado, não tem crise fiscal alguma do Estado, tem uma crise financeira do Estado, é uma teoria de quinta, tal como o ensaio sobre a população de Malthus, mas navega com a popularidade que ele navegou violentamente. Saíram 3 edições rápidas. No espaço de poucos anos, 3 edições. E aqui, e veja, o Malthus, eu fui ver, ele era amigo de Condorcet, de um tal de Godwin que eu não conhecia, os enciclopedistas, os caras da Revolução, amigo do Jean-Jacques Rousseau, Condorcet, se visitavam, eles se falavam, etc e tal. E quando ele viu aquele negócio da promessa da Revolução, aquela transformação, ele foi para a reação, ele foi contra aquilo. Entendeu? E teve a restauração francesa contra os ecos de transformação, para levar isso aqui à prática, né? Claro, a burguesia sufocou isso aqui no sangue, na porrada, etc., e organizou a contra-revolução em toda a Europa. Mas o que teve? Teve seus autores que navegaram aqui como ídolos, então, e como gente que influenciou, mas era uma racionalização que não sustenta teoricamente, entendeu? Que não tinha sustento teórico, é muito precário. É tu pensar que hoje nós não temos capacidade para alimentar o mundo. Está louco isso aí? Você já deu para a bola, ou não? Entendeu? Já acabou. Não é esse o problema. Então, essas febres desses autores, o conflito político cria os autores. Tal como agora criou o Piketty. Tem um Piketty aí, que todo mundo está lendo. Quer dizer, como é que vai ler o Piketty? Como é que vai ler o Piketty? Não dá, né? Lê o Piketty no lugar do Marx. Isso é o fim do mundo. Só em casas da impostura intelectual completa como essa, para recomendar o Piketty. E não ler o Marx.